Esses dias eu fui na PUC. E na PUC eu tive uma reunião com os professores na reitoria. E o filho da reitora perguntou assim para mim: presidente, será que eu posso usar na Copa do Mundo a camisa da seleção brasileira, verde e amarela? Porque ele queria utilizar a camisa e estava com medo porque quem usa é bolsonarista. Então eu queria pegar essa bandeira aqui para dizer para vocês: nós precisamos resgatar essa bandeira, que essa bandeira é do povo desse país. Essa bandeira não é de fascista, essa bandeira é de quem trabalha, essa porque é das mulheres, é dos negros, essa mulher é da sociedade brasileira. Portanto, nós temos que ter orgulho de usar a nossa bandeira e daqui para frente eu vou usar. Porque os caras deles que usam a bandeira, quando termina o ato, vão para Miami gastar o dinheiro deles. E nós ficamos aqui no Brasil. Portanto, gente, eu sou brasileiro e não desisto nunca. É esse o nosso lema. Um abraço. Hoje mandou um ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que foi nomeado, dizem que foi nomeado por Zé Dirceu, nomeado por Lula, na verdade, ficou lá durante o governo PT, de 2003 a 2015. Sabe quanto o Tribunal de Contas da União mandou que Renato Duque devolvesse? Você não vai acreditar. 975 milhões de reais. Por 2 refinarias que foram abandonadas no governo Dilma. Negociatas, falcatruas, o tribunal deu 15 dias para ele se defender. 975 milhões de reais. Aí eu lembro, e eu refresco a memória de vocês, 2015, um simples gerente da Petrobras, o Pedro Barusco, devolveu de cara dinheiro que ele tinha na conta na Suíça. Foram 182 milhões de reais e ainda prometeu devolver mais 121 milhões. E o Supremo disse que não aconteceu nada, está todo mundo livre aí. Meu Deus. Devolveram, só de devolução de dinheiro que foi tirado da Petrobras, mais de 6 bilhões de reais até agora. E como é que é? Os poderosos chefões estão livres aí? Quer dizer, essas devoluções são a prova máxima. Né? O sujeito roubou e devolveu. Ninguém pode dizer que não roubou. O Pedro Barusco foi condenado, o Renato Duque foi condenado a 57 anos de prisão e depois fez um acordo de delação premiada entregando mais gente. É bom a gente refrescar a memória, né? Porque estão querendo fazer limpar ficha suja, assim, simplesmente limpa. Rasga como rasga uma Constituição. É querer tapar o sol com a peneira, né? Agora é interessante, coincidência, né? Hoje chegou a Porto Alegre, eu estou no Rio Grande do Sul, hoje chegou a Porto Alegre às 11h30 da manhã, o presidente daquela época, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Porto Alegre é a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que revisou os julgamentos de Curitiba. O Supremo disse que não devia estar em Curitiba, revisou o julgamento de Curitiba, confirmou, para alguns aumentou as penas. Aí o caso ainda foi para o Superior Tribunal de Justiça, que deveria ser a última instância desses assuntos não constitucionais. E confirmou também, confirmado em 3 instâncias, mas o Supremo disse que o CEP estava errado. O ex-presidente está em Porto Alegre, está uma grande mobilização até esse momento da gravação, da Brigada Militar para dar de segurança, chegou de jatinho, vai ficar em um lugar fechado, numa casa de show, encontros com sindicalistas, com gente do PSOL, do PSB,
do PT, acompanhado de Alckmin e Dilma também. Ele volta amanhã. Ia voltar por Santa Catarina, mas cancelou essa parada em Santa Catarina. Não sei o que foi que houve. Aliás, eu estou vendo agora que o ministro Toffoli, que foi presidente do Supremo, diz que vai a Gramado, embora haja lá um movimento. Tem um encontro internacional de direito. Ele foi convidado para fazer palestra dia 8, dia 9, e alguns patrocinadores, o Hotel Serra Azul, por exemplo, já retirou o patrocínio, diz que não endossa esse convite, não quer ligar o nome do hotel à presença de um ministro do Supremo por lá. Está havendo protesto também por parte de gente da população, nas redes sociais, mas Toffoli diz que vai. Não vai, até agora, não vai ser desconvidado, como foi o presidente do Supremo Luiz Fux, em outra cidade gaúcha, Bento Gonçalves, que ele ia falar sobre segurança jurídica e o pessoal achou que seria um deboche. Mas querem interferir nas leis de mercado, vão quebrar a cara. Sarney já quebrou a cara com aquela história do plano cruzado, né? Não dá para interferir no mercado. A lei de mercado é uma espécie de lei natural das relações econômicas entre as pessoas. Mas, enfim, é uma desconstrução, me parece que assusta a maioria dos eleitores, mas é da natureza deles, né? É a mesma história do escorpião que estava no lombo do sapo, e ferrou o sapo mesmo assim, né? Sabendo que ambos iam se afogar. Disse, mas é da minha natureza. Bom, segundo assunto, incrível, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, promoveu agora uma espécie assim de acordo com lideranças religiosas para garantir a paz nas eleições. Eu nunca vi ligar religião e eleição. Talvez haja a possibilidade de uma ligação. A ligação que eu vejo é a seguinte: os religiosos rezarem para que o anjo do Senhor puna com toda a sua força quem tentar alterar o voto de cada um, quem não respeitar a vontade de cada eleitor. Que o anjo do Senhor venha com a sua espada flamejante e faça justiça a quem quiser alterar o que há de mais sagrado na democracia, que é o poder do voto. Aliás, o Procurador-Geral da República estava lá, Augusto Aras, e ele fez um discurso dizendo que não há democracia sem respeito das minorias. Eu acho tão estranha essa preocupação, porque ninguém fala que é preciso respeitar a vontade da maioria. Essa é a base da democracia. Respeito à vontade da maioria. É o governo da maioria, respeitando todo mundo, minorias e maiorias. Mas eu fico assustado que queiram dar mais esse passo na subversão da ordem das coisas. Daqui a pouco, democracia é a vontade da minoria e não da maioria. É isso que está sendo pregado por aí. Inclusive, muita coisinha do politicamente correto embute isso. Uma microminoria de 1,5% da população impõe sua vontade sobre os outros. Desrespeita os outros para que eles sejam respeitados. É uma coisa muito, muito estranha que a gente vem observando. Bom, está lá o artigo 220, né, da Constituição, quando o programa do PT fala em regular a mídia, vai ter que revogar o artigo 220 da Constituição, mas até o presidente da República foi enquadrado a despeito do artigo 220 da Constituição, que diz que é livre, né, a liberdade de expressão tem que ser respeitada, né, que inexiste a censura. Agora, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, disse que não vê crime nenhum o presidente Bolsonaro, porque falou que tem uma sala secreta no TSE para apurar os votos. Ela está recomendando a
o arquivamento desse inquérito contra o presidente da República, dizendo que é mera expressão do pensamento garantido pela Constituição, pelo artigo 220, está garantido no artigo 5º também, né? Foi uma crítica e foi uma opinião do presidente, segundo